família, sejam bem-vindos ao Papo Familiar. Esse é o podcast da Policlínica Familiar, um espaço reservado para a gente discutir sobre saúde, sempre trazendo informações de qualidade, baseado na ciência. E hoje estou aqui com a presença de uma pessoa muito especial, a doutora Aline Jatobá, nutricionista, para a gente conversar sobre temas muito relevantes relacionados à nutrição, porque a gente sabe da relação entre nutrição e saúde física, mental, das pessoas no geral, né? Vamos falar um pouquinho, Aline, sobre essa relação, qual que é a relação entre a nutrição e a saúde física e mental? Então, primeiramente, um prazer estar aqui. Muito obrigada pelo convite. Acho que vai ser um papo muito legal a gente falar um pouquinho sobre a importância da alimentação, as mudanças nos hábitos alimentares. Então, acho que vai ser um papo muito produtivo, né? Com certeza. E eu acho que vai valer muito a pena pro pessoal também que tá aí assistindo. Então, acho que a gente vai começar falando sobre isso, a saúde, nutrição, bem-estar físico e mental. A gente já tá falando de uma forma geral do funcionamento do nosso corpo, né? Então, a gente já tá falando como o nosso corpo vai funcionar bem. É seguindo esse ciclo: nutrição, saúde, bem-estar físico e mental. Onde entra a nutrição? A gente precisa se alimentar bem para o nosso corpo funcionar bem, né? Então, toda mudança de reeducação alimentar, de novos hábitos, de introdução de alimentação mais saudável, tudo isso faz com que o nosso corpo funcione bem. E associado a uma atividade física, quando eu falo de atividade física, eu não estou falando só uma musculação. Uma atividade física, um crossfit, uma atividade física é algo que você possa fazer pelo menos 3 vezes na semana, mas que você goste. Seja uma caminhada, seja uma corrida, seja uma dança, mas algo que seja com frequência. No mínimo 3 vezes na semana, numa duração de 40 minutos, para o seu corpo enxergar que ele está ali gastando energia fazendo uma atividade física. Quando a gente entra na mente, que eu acho que é o mais importante para o funcionamento de tudo, entra a questão do sono. Se você não dorme bem, então seu corpo não descansa. E outro fator também extremamente importante, hoje em dia, que a maioria das pessoas tem, o estresse. Então, sem dúvida, é o grande problema desse mundo contemporâneo. E isso, o aumento do estresse, que vem relacionado ao quê? Aí vai fazer com que você aumente de peso, né? Porque aumenta o cortisol, né? Então vem a questão do aumento de peso, a questão do cansaço, a questão da falta de sono. Então, a falta desse descanso do nosso corpo faz com que o nosso corpo não funcione bem. Então, quando você consegue fazer essa associação, o nosso corpo funciona melhor. E eu não falo da gente conseguir 100%, porque hoje no mundo que a gente vive, na correria que a gente vive, a gente nunca vai conseguir atingir um 100%. Mas quando você consegue mudar, se reeducar, conseguir fazer uma atividade física, trabalhar a mente, tentar deixar a terapia em dia, né? Isso é muito importante. Com certeza o nosso corpo vai funcionar melhor. Porque a gente percebe que as pessoas querem fórmulas milagrosas, né, doutora? Chega na sua consulta querendo um remédio para emagrecer, um remédio para dormir. Então, às vezes são mudanças no hábito de vida que vai fazer com que as coisas se ajustem, né? Que o metabolismo se regule, não é? Às vezes é o mínimo que você faz. Isso. Uma pequena mudança, por exemplo, num café da manhã que você come um prato de cuscuz com 3, 4 ovos. Aí você não introduz uma fruta. Aí você muda, você introduz uma fruta, diminui a quantidade de cuscuz, diminui a quantidade do ovo. Então você já diminui aquela alimentação que você vai fazendo isso no decorrer do seu dia, em outras refeições. Por isso, quando a gente fala de reeducação alimentar, não é você tirar tudo da sua alimentação e deixar de comer. Ou você diminuir, ou você, de acordo com se tem ou não tem alguma patologia associada, fazer as suas restrições devidas. Não deixar de comer, é se reeducar. Por isso que a gente não fala que é privação, é reeducação. É porque com a reeducação que mantém a constância, né? Justamente. Se você se priva muito, você acaba não sustentando isso a longo prazo. E aí tem aquele reganho, né? Justamente, você não mantém. Porque tudo que é demais, que chega muito, você come e você deixa de comer. O corpo não consegue. São aqueles excessos, né? Justamente. E fora o corpo não conseguir, né? Você entra naquele momento que você fica ali, o nível de estresse, que você vem a questão que você tem vontade de comer mais doce. Você começa a ter vontade de comer o que você mais gosta. Que simultaneamente que você mais gosta de comer, não é algo tão
tão saudável, né? Exato. Aí vem a compulsão, né? Compulsões que vem por doce, né? Chocolate, pro fast food. Então, as pessoas acabam se dedicando a outras coisas, Aqueles né? Pra alimentos mais suprir. palatáveis. Justamente. Principalmente na nossa correria, no estresse do dia a dia, as pessoas acabam partindo para o que é mais prático. Então, quando você consegue se reeducar, você acaba conseguindo associar tanto a mudança na sua alimentação quanto a sua rotina. Mas, sim, você vai ter que parar um tempinho para fazer isso, né? Não tem como acordar e já tá tudo pronto. Vai ter que parar um pouquinho, mas esse tempo vai ser recompensado depois, que vai ficar tudo mais prático, né? É isso que é a importância do profissional nutricionista. Ele vai direcionar, né? Às vezes você acha que quer fazer isso sozinha, simplesmente parando de comer. Não é sobre parar de comer, e sim aprender a comer, né? Colocando os grupos alimentares na forma equilibrada, adequada para você, individualizado, né? E justamente, é uma coisa muito importante, né? Não é uma dieta para todo mundo igual. Tem que ser de acordo com a individualidade de cada paciente. Cada paciente tem uma rotina, tem um dia a dia, tem um trabalho, tem um horário diferente que faz uma atividade física. Então, tem que ser uma coisa individualizada para cada um. Então, com os ajustes de acordo com o seu dia a dia, torna mais fácil. Não é difícil, tem que ter um pouquinho mais de força de vontade, né? Mas para você conseguir adaptar na sua rotina do dia a dia. Porque não adianta você ser totalmente restrito, porque senão você não vai conseguir. Então Sem tem que ser dúvidas. algo que você possa associar com o seu dia a dia e com a sua mudança de rotina. Não é uma receita de bolo, né? Não tem como. Então, sem dúvidas, Aline, a gente percebe que mudança no estilo de vida é algo muito difícil de acontecer, né? E por isso que a gente tem visto tanto a obesidade crescendo cada vez mais. Nós sabemos que a estimativa até 2030 é que 30% das pessoas no Brasil sejam obesas. E a gente sabe também que a obesidade ela é um fator de risco para várias outras patologias. Vamos falar um pouquinho sobre essa relação entre a obesidade e essas outras patologias associadas? Justamente. Hoje, a obesidade é uma doença, né? É uma doença crônica, é uma inflamação, onde você tá ali com excesso de gordura. Então, já é uma doença. E junto com ela, ela vai estar levando outras patologias. Hipertensão, diabetes, dislipidemia, doenças cardiovasculares, são doenças que estão associadas. Vamos falar um pouquinho para a gente saber o diagnóstico do obeso. Como que a gente faz? De acordo com a OMS, que é a Organização Mundial da Saúde, a gente calcula o IMC, que é o Índice de Massa Corporal. Esse IMC é individual de cada paciente. Como é feito? É o peso dividido por altura ao quadrado. Nós temos a obesidade, ela é dividida em 3 graus. A obesidade grau 1, obesidade grau 2 e a obesidade grau 3, que é a chamada obesidade mórbida. De acordo com a classificação do IMC, o IMC de 30 a 35, obesidade grau 1. De 35 a 39,2, obesidade grau 2. Acima de 40, obesidade mórbida. Então, agora eu vou fazer uma ressalva, certo? Para que vocês possam entender um pouquinho. O IMC, a gente utiliza mais para paciente obeso, paciente com baixo peso, paciente com eutrofia, que é o paciente normal. Paciente que faz uma atividade física, que ganha muita massa muscular, paciente que tem atividade física intensa, fisiculturista, que faz corrida, natação, ele tem um ganho de massa muscular. Massa muscular é diferente de gordura. Porque se você percebe uma pessoa definida, com muito músculo, o músculo ele é juntinho, né? Ele fica assim juntinho. E a gordura, ela é espalhada. Então, músculo é mais pesado que gordura. Então, o parâmetro para classificação não é o mesmo. Geralmente, para essas pessoas de atividade física, outro nível sem ser a obesidade, a gente usa mais o nível de massa muscular, o ganho de massa magra. Então, essa classificação... O IMC, ele deixa de ser tão fidedigno desses pacientes. Porque, assim, às vezes você tá com um paciente que tem 70 quilos, mas que tá perfeitamente bem, e tem um obeso com 70 quilos, porque gordura. A gordura é mais leve, né? Tá obeso, tá sarcopênico, mas tá com 70 quilos. Então, é diferente esse parâmetro, né? Dessa classificação. Então, a gente, quando classifica um paciente obeso pelo IMC, a gente tá levando mais a questão da gordura do parâmetro normal daquele paciente, né? Então, é diferente desses outros pacientes. Então, voltando para esse assunto, né? Que justamente esses pacientes são mais propícios a
ter essas patologias. Mas não quer dizer que essas patologias só estão associadas à obesidade. Elas podem ser individualizadas. Um paciente eutrófico de corpo normal, ele pode ser diabético. Exato. Ele pode ser hipertenso, ele pode ter doença cardiovascular, ele pode ter todas essas outras patologias, né? Mas a obesidade acaba sendo um fator de risco para essas outras. É mais propenso, né? Muito mais fácil. É mais fácil que ele tenha todas essas comorbidades. Que ela consiga ter, e às vezes você consegue o conjunto geral, hipertenso, diabético, doença cardiovascular, é um pacote completo na obesidade, né? Que é o que a gente tem de muito comum nos pacientes obesos. É um pacote, você já tem um pacotezinho completo ali, né? Então, por isso que a obesidade hoje em dia é uma doença, porque o corpo tá inflamado, o corpo tá inchado, então ele vai ser mais propício associar essas outras patologias, né? E o seu corpo não vai estar funcionando bem. Não adianta você dizer, eu sou gordinho, mas eu sou saudável. Não é. Esse mito de que o gordinho é saudável, muitas vezes pode sim acontecer, mas a grande maioria dos obesos tem distúrbio metabólico. A gente sabe certeza, disso. Não tem como dizer que é. E até, a gente não fala só questão de estética, porque entra também a questão de estética, né? Sim. Entra você ir numa loja, você procurar uma roupa e você não encontrar. Então, isso abala a saúde mental. Isso vai ver o outro lado, né? Como a gente disse, a mente, como a gente falou anteriormente, é totalmente importante para o desenvolvimento do nosso corpo, né? Então, se você não tá bem, se você quer ir para uma festa, você vai procurar uma roupa e você não encontra, você não fica mal? Sem dúvida. Então, isso tudo não vai abalar. Mexe com o emocional de qualquer emocional. Então, justamente diante disso e de outros diagnósticos, porque a obesidade é uma doença, precisa ser tratada, precisa ter uma reeducação alimentar, precisa. Tanto isolado, a gente precisa ter uma redução da alimentação, e quando é associada a outra patologia, a gente precisa ter algumas restrições, né? A gente fala que não é tirar tudo, mas em alguns casos precisam se retirar alguns alimentos. Por exemplo, no caso do paciente diabético. Então, você vai ter que ter uma diminuição de carboidratos naquela dieta, e você vai ter que ter ou uma diminuição total ou um pouco de uma restrição do açúcar, sim, né? Porque senão aquela glicemia vai subir, aquele processo, né? Quando a gente fala de obesidade, a gente tá falando do diabetes tipo 2, que tem resistência à insulina. Exato. Mas a gente tem o diabetes tipo 1 também, que são aqueles pacientes que é uma doença autoimune, que o paciente ele não consegue produzir insulina, o corpo não produz, né? Isso. Então são diabetes, são tipos diferentes de diabetes, que a obesidade, ela tá ligada ao diabetes tipo 2. E mais uma vez, por isso a importância do profissional nutricionista. Quando a gente fala do diabetes tipo 1, de uma criancinha que vai ficar restrita muitas vezes, ela precisa também do acompanhamento nutricional. Justamente, para não ser tão restrita, né? Para poder comer aquele alimento, conseguir uma dosagem de insulina para suprir aquele alimento que ela vai comer. Seja no aniversário, numa festa. Então, precisa ter uma vida normal, né? A gente não... No início é bem difícil, porque às vezes os pais sofrem até muito mais do que a criança, né? Com certeza. Mas depois, com o tempo, vai conseguindo se reajustar ao uso da insulina direitinho. Então, consegue ter uma vida normal, né? Sim. Então, tudo é questão de quê? De reeducação. Mais uma vez. E de cuidados, não tem feito. Tudo entra nesse processo, né? Então, na questão do diabetes e na obesidade, aí a gente tem que ter essas restrições. Tanto na hipertensão, tem que ter uma diminuição do sódio, né? Que faz os industrializados, porque tem muitos conservantes, gorduras saturadas, tanto nas doenças cardiovasculares. Então, nessas patologias associadas, a gente precisa de algumas restrições para a gente conseguir um resultado. Muitos casos de obesos, tanto com a perda de peso, a gente consegue regularizar o nível de glicemia, né? Sim. Tem alguns casos de hipertensão que não, mas você consegue diminuir a medicação, né? Exatamente. Então, só de você reeducar aquela alimentação, você consegue diminuir a medicação. Sabe, isso aí já é muito bom, já é uma vantagem. Já é uma vantagem para o corpo, né? E quando você consegue associar todas essas mudanças alimentares e uma atividade física, o corpo tem uma resposta bem mais rápida. Exatamente. O Ministério da Saúde preconiza 150 minutos, que são 3 dias, que você falou, no mínimo, de atividade física para você conseguir esse objetivo de melhora cardiovascular, metabólica. Então,
a gente sempre vai estar voltando para esse tema, da importância da atividade física, que eu não sei na sua prática clínica, mas na minha, eu sempre tenho que parar por muito tempo falar sobre atividade física, porque as pessoas ainda não entendem a importância. Que o corpo precisa se movimentar. Exato. O corpo precisa gastar. Eu falo para meus pacientes, olha, sabe por que vocês não entendem a importância disso? Porque é muito fácil te dar uma receita com remédio ou avaliar um exame de laboratório, mas quando a gente fala sobre atividade física, é algo que quem tem que fazer é a pessoa. Eu não posso fazer nada por ela. Justamente. Né? A gente não vai estar lá na casa da pessoa, né, fazendo por cada um, infelizmente. Principalmente, até quando você vai a uma consulta com o nutricionista, eu vou lhe orientar, eu vou te explicar, vou te ajudar, vou tirar suas dúvidas, mas eu não posso fazer por você, né? Você tem que procurar, tem que tentar. Quando você já procura, você já tá com algum objetivo, né? Você tá tentando essa mudança. E não é fácil, né? Então, com o tempo, você vai conseguindo se adaptar, você vai vendo os resultados, né? Porque você chega um paciente que tá chegando no diabetes, né? É pré-diabético, né? Exatamente. Pré-diabético. Então, quando você faz uma mudança na alimentação e esse paciente conseguiu chegar numa glicemia normal, não precisa nem entrar na medicação. Não precisa entrar na medicação. Olha aqui, aí o paciente começa a pensar, poxa, eu preciso continuar mudando, né? Porque eu preciso manter minhas taxas, porque eu não tenho uma necessidade de uso de medicamento, porque eu consegui mudar na alimentação. Então, quando você coloca isso como objetivo, você consegue ter mais resultado. Exatamente. Né? E mais uma vez, essa é a importância da equipe multi, né? Justo. A importância do profissional nutricionista, profissional médico, endocrinologista, exatamente, um psicólogo junto, porque mexe muito com a questão mental. Então tem que ser essa associação, porque sozinha a pessoa muitas vezes não consegue. Não consegue. Precisa de uma junção, precisa realmente do trabalho da equipe multidisciplinar para que a pessoa, assim, tenha todo o apoio e o suporte necessário. Então, assim, a gente escuta falar muito dessas dietas, né? Tem vários tipos de dietas, algumas que funcionam, outras não. Vamos falar um pouquinho dessas dietas, desses diferentes tipos. Muitas, né? Existem milhares de dietas na internet, né? Inclusive gente que vai pro chat GPT procurar dieta. Já chega com a dieta pronta, né? Acontece muito isso. Quando a gente fala de dietas específicas, né? A gente tem várias. Tem uma dieta low carb, tem a dieta cetogênica, o jejum intermitente, são vários tipos de dieta. Só que cada paciente tem uma individualidade. Se você é um paciente que você nunca fez um processo de reeducação alimentar, né? Você tem uma alimentação totalmente desregulada, né? Você toma café, você vai jantar, quando você janta, você acaba comendo demais, você tem um dia corrido, ou você não almoça, você pula a refeição, ou faz um lanche, você para na lanchonete, você lancha qualquer coisa. Então, uma pessoa que nunca passou pelo processo de reeducação alimentar, chega no consultório. Olha, eu vim aqui porque eu quero uma dieta low carb. Então, acontece isso. Então, eu venho a explicar. Essas dietas mais restritas, o primeiro passo é uma reeducação alimentar. Para as pessoas que nunca fizeram nenhum tipo de mudança de hábito. Então, o primeiro processo é você conseguir adaptar o seu corpo. Porque no início, se você fazer uma dieta restrita, você vai perder peso, você não vai conseguir manter. Você vai perder naquele momento, mas você não vai conseguir manter. Então você tem que explicar. Vamos fazer o seguinte, vamos tentar mudar essa primeira rotina, a gente adaptar o seu corpo e depois a gente entra numa dieta mais restrita, porque o seu corpo vai se adaptar melhor e você vai ter um resultado melhor. Dessas dietas mais comuns que a gente vê hoje em dia, é uma dieta low carb. Quando a gente fala de dieta low carb, a gente está falando de uma dieta com a redução de carboidrato. Não é restrita de carboidrato. Então, é uma dieta que vai ter menos carboidrato. Geralmente, numa dieta, a gente costuma 50 a 60 gramas de carboidrato. Quando a gente pode colocar numa dieta low carb de 40 até 20% de carboidrato. Então, a gente aumenta a proteína e diminui o carboidrato. Tem também frutas, né? A gente tem injeção de frutas nessa dieta, de legumes e mais carboidrato. Quando a gente passa para uma dieta cetogênica, é uma dieta 5% de carboidrato. Então você tem uma redução muito drástica do carboidrato. Geralmente é o carboidrato de uma fruta, que são as frutas que são mais cheio de gordura, né? Como abacate, né? Então a gente consegue, é só 5% de carboidrato. Então a dieta praticamente sem fruta,
E mais a questão de proteína e as oleaginosas, né? Então você tem uma restrição muito grande. Imagine um paciente que nunca passou por um processo de educação alimentar e tá numa dieta dessa. Vai dar certo. Não tem como, né? Então, assim, são dietas específicas com restrições. Então, vale a pena usar? Vale. Uma dieta low carb para um paciente diabético? Olha, a diminuição do carboidrato é perfeito, você vai ter grande resultado. Um paciente que já faz uma dieta low carb, que já tem um bom resultado, consegue passar por uma dieta cetogênica. Não duradoura, mas o período de tempo que está com alguma taxa descompensada, consegue. Então, quando você faz um acompanhamento, quando você vê os seus exames e vê o que a gente pode moderar, a gente consegue mudar essas outras dietas. Então, no caso, a gente pode fazer uma transição de uma dieta para outra de acordo com o paciente. Ou se o paciente vai se adaptando àquela dieta, ele vai e depois volta à dieta normal, né? Então, assim, o paciente vai se adaptando. Tem pessoas que gostam de uma dieta low carb e permanecem, né? Porque não é a isenção total do carboidrato, ele vai diminuindo. E também o que a gente vê muito comum hoje em dia é o jejum intermitente. Já ia perguntar agora sobre o jejum intermitente. O jejum intermitente. Pessoas, eu tenho milhares de resultados. Agora eu pergunto, tem pessoas com a sua individualidade conseguem ficar sem comer? A gente tem o jejum de 24 horas, né? Que é o jejum que você passa 24 horas sem comer. O que não quebra o jejum? Água, chá sem açúcar e café sem açúcar. Você não quebra o jejum. Então, durante esse período, você pode estar consumindo esses líquidos. E né? qual é o benefício de se ficar 24 horas sem se alimentar? O objetivo de um jejum intermitente ajuda mais na perda de peso e de você trabalhar o seu corpo a regular a questão da alimentação. De você se policiar mais quando você vai comer. Aí, o que acontece com muitas pessoas? Eu tô de jejum. Aí, quebra o jejum. Uma pizza, um hambúrguer. O que adianta o jejum que você fez, né? Então, tem o jejum de 24 horas, tem o método 12 por 12, né? Que você passa 12 horas sem comer, contando no período da noite, e você come durante 12 horas. Sim. E o jejum de 16 por 8, que você come a última refeição é 8 da noite, até meio-dia. E você come nesse intervalo de 12 a 20 horas. Entendo. Você fica 8 horas. 8 horas, aí você se alimenta. Se alimenta e 16 sem se alimentar. Justo. Aí o que acontece? Você precisa de um acompanhamento nutricional para saber o que você vai comer. Para quebrar o jejum Para você quebrar o jejum de uma forma regular. Então, para você conseguir manter aquele jejum, para você conseguir o resultado do jejum. Muitas pessoas fazem o jejum, param de comer, quando comem até comem um pouquinho, mas é tão desregulado que o corpo não consegue manter. Então, faz o jejum uma semana, na outra semana já tá tudo. Você engordou, porque às vezes como eu falei, a retenção de líquido que você acaba perdendo. Então você consegue perder, mas depois você recupera. Para quebrar esse jejum, a gente precisa de uma reeducação. A gente precisa de alimentos estratégicos, de alimentos que você possa estar tendo mais saciedade. A gente tem que evitar mais frituras, gorduras, alimentos industrializados. Então a gente tem que adequar essa dieta para essa mudança do nosso corpo. Assim a gente consegue ter um bom resultado. Então, tantas essas dietas que são restritas, a gente precisa, se você já não faz um processo de reeducação, o primeiro passo é fazer o processo de reeducação alimentar para que a gente possa adaptar a sua rotina, o seu dia a dia, que é extremamente importante. Não adianta você restringir. Por quê? Quando você restringe demais uma alimentação que você já vem consumindo, aumenta o número de estresse, a ansiedade, você fica, o sono, então você não consegue ficar desregulando tudo. Por isso que eu sempre falo, vamos aos pouquinhos, né? Vamos começar um pouquinho, aí vamos do 12 em 12 para depois você ir pro jejum de 16. Então, quando você consegue associar também ao seu dia a dia, à sua rotina, essa mudança e com estratégias para você conseguir ter resultado, aí você vai ficar tudo bem. O seu corpo vai responder e você vai ter bom resultado. Então, você precisa de um reajuste individual de acordo com o seu dia a dia, com trocas e substituições adequadas, né? E adequadas Exatamente. pro corpo, né? Porque o que a gente vê no dia a dia é que as pessoas querem fórmulas, respostas rápidas, imediatas, uma perda de peso grande em pouco tempo, ou seja, imediatistas. Né? Exato. Então, aí
é que entra o uso das canetas emagrecedoras. As pessoas, elas querem aquela resposta imediata, né? Aquela perda de peso imediata. A gente sabe que existem indicações, né? Elas são muito importantes, principalmente para quem tem diabetes tipo 2. As canetas emagrecedoras para pacientes obesos com distúrbio metabólico, elas têm indicação. Também a gente tem muitos resultados, né? Sem dúvida, elas são muito bem indicadas, mas a gente sabe que não é para todo mundo. Então, eu queria que você falasse agora desse tema polêmico, mas necessário. A gente precisa discutir, então vamos falar um pouquinho sobre as canetas emagrecedoras. Justamente, polêmico, mas necessário, né? Isso. Então, quando a gente fala, deixando claro que tanto a prescrição das canetas emagrecedoras, elas são prescrições médicas, né? Sim. Então, o médico tem que analisar os exames junto com a paciente para realmente ver a necessidade. O nutricionista entra com a parte da alimentação. Mais uma vez, a importância de um acompanhamento multi, né? Justamente. Porque o médico, o profissional médico, o profissional endocrinologista, junto com o nutricionista, junto com o psicólogo, tem que ser um acompanhamento conjunto, não tem jeito. Justamente. E esse acompanhamento conjunto vai fazer com que seja um resultado duradouro, né? A gente tá falando também na perda de peso associado a patologias, né? Que a gente vai ter uma resposta mais rápida, né? Porque vem a obesidade junto com outras patologias que, com o uso do medicamento, vai facilitar a perda de peso e, consequentemente, vai regularizar essas taxas. Então, a gente vai ter um excelente resultado. Mas quando você faz o uso desordenado, sem uma orientação, por quê? Quando você usa esse medicamento, você não tem apetite. Então, você não come. Então, se você não come, você perde peso. Mas, consequentemente, você está perdendo massa magra, né? Então, o seu corpo, logo... Por isso que muitos pacientes até chegam, quando estão usando desses medicamentos, que passam algum tempo sem ver, quando você vê, você se assusta. Meu Deus, tá doente? Muitas pessoas perguntam, pessoas falam, tá doente? Por que perdeu? Tá no diabetes? Pergunta, porque a perda de peso é muito rápido. A flacidez não é muito saudável. Então, você precisa desse acompanhamento para quê? Justamente para evitar esse perda de massa magra, né? Para você manter o seu corpo em funcionamento normal. Porque como você deixa de comer, você perde muitas vitaminas e minerais que você vem da alimentação. Então, você não consegue suprir, você precisa de uma suplementação de vitaminas, então você precisa de uma série de suplementações para que seu corpo consiga manter essa perda de peso. E quando a gente fala do uso desse medicamento, a gente não está falando de uso eterno. Exato. A gente tá falando de uso pra gente, porque pessoas realmente às vezes muitas pessoas não é falta de força de vontade, realmente tem muita dificuldade, não conseguem, tentam mesmo, que não conseguem. Então, é um aliado, né? É um arsenal, uma estratégia muito importante. Justamente. Então, mas ela precisa ser associada a uma reeducação alimentar e um encaixe nessa alimentação dos alimentos que possam estar suprindo a falta, né? Então, o mínimo que você possa comer, mas um alimento de qualidade para estar suprindo a falta do que você comia anteriormente, né? Porque você comia muito e você acaba comendo nada. Então, você perde, de fato, peso. Mas para você manter essa perda de peso, você precisa não só trabalhar a reeducação, como você também precisa trabalhar a sua mente. É o mental. Sempre ele tem que estar em conjunto. Justamente. Porque às vezes você tá ali, eu não tô comendo porque eu tô tomando um medicamento. Então eu não tô comendo. Aí às vezes você coloca só isso na sua mente, eu não tô comendo. E quando você para de tomar o medicamento, aí você se pergunta, e agora? Eu não tô tomando medicamento, então eu vou comer. Mas quando você coloca na sua mente que você está se reeducando, eu estou tomando esse medicamento para me auxiliar na perda de peso, consequentemente eu já sei que meu apetite vai diminuir, então eu vou diminuir minha alimentação, mas depois eu vou conseguir manter essa diminuição para o meu corpo ficar bem. Então você vai estar trabalhando corpo e mente, né? E reeducação alimentar. Voltando para aquele começo. A gente fecha um ciclo realmente todo nesse processo. E a atividade física, né? São os pilares para um bem-estar físico, emocional, né? E não tem jeito, né? Nutrição, a gente falar de nutrição, de alimento é vida. E não tem como você dissociar alimentação, nutrição do seu estilo de vida
da sua mente, do seu emocional, tá muito interligado, né? Justamente. Então, se você não consegue mudar a sua mente, você não consegue manter uma reeducação alimentar. E só falando que reeducação alimentar não é uma restrição que você vai restringir os seus alimentos pro resto da sua vida. Eu tô de reeducação alimentar, eu nunca vou comer um hambúrguer, eu nunca vou comer uma fatia de pizza. Não, isso não existe. A reeducação alimentar é um processo que você acontece cada dia. Então, se você exagerou hoje, não, amanhã eu vou me policiar mais, eu vou fazer uma atividade físicazinha a mais, eu vou trocar, fazer essas substituições, vou tirar esses alimentos que você tem um pouquinho mais calórico, que você vai se adaptando no seu dia a dia. Então, você mesmo vai se reajustando, fazendo aquela compensação, né? Então, você pode comer, pode, mas se reeduque, né? Não torne o dia atípico todos os dias, né? Sim, é então, o que dizem dia do lixo, né? É o dia do lixo. Não faça todos os finais de semana, sexta, sábado e domingo. Não faça uma dieta de segunda a sexta, que não é nem dieta. Não se reeduque, né? De segunda a sexta, né? Então, que você possa associar um pouquinho no final de semana. Que você vai exagerar um pouquinho no final de semana, ou no sábado, ou no domingo, mas aí eu vou compensar no outro dia. Então, uma refeição compensa a outra. Sem dúvidas, porque a gente sabe que o comer, ele é cultural, Justamente. né? A gente socializa através da alimentação, né? A alimentação, a experiência gastronômica, muitas vezes, ela faz parte daquela cultura. Se você sair para os amigos, você sai, você vai comer alguma coisa, né? Você vai comemorar um aniversário, tem você vai comer, né? Agora, então, são substituições, saber o que comer, né? Ninguém faz aniversário todos os dias, né? E muitas vezes você pode, não, eu vou comer aquela fatia de bolo e pronto, né? A gente tem que saber reeducar. E tem muita gente que acaba cometendo erro, porque quando tem uma festa, passa o dia todo sem comer pra chegar na festa e comer a festa inteira, né? Então já vem outro erro. Aí o que você pode fazer? Continuar a sua alimentação direitinho durante o dia, comer um pouquinho antes de sair de casa, pra quando chegar na festa, você não comer a festa inteira, né? Mas você comer um pouquinho na festa, né? Então é isso quando a gente fala, quando a gente vai trabalhando a mente, vai se reeducando, vai se adaptando, você consegue ter um bom resultado. Não é do dia pra noite, da noite pro dia. Mas quando é um processo, né? E todo processo, pra você ter um bom resultado, tem que ser lento, né? Sem dúvida. Não precisa ser uma coisa rápida, né? Então, quanto mais lento, às vezes, eu sempre falo, às vezes você consegue ter um resultado mais duradouro. Porque você tem constância. Justamente. Força de vontade, né? E atividade física. Pronto. Incrível, Aline, eu amei. Realmente, assim, a gente discutiu temas muito importantes, né? Associados à questão da alimentação, das dietas, da obesidade. Eu não tenho dúvidas do quanto isso vai ser agregador, as pessoas vão entender um pouquinho melhor sobre a questão das dietas, sobre como acontece esse processo de reeducação e da importância de ter um acompanhamento com um profissional nutricionista. Não adianta você ficar tentando encontrar a sua dieta pela internet, a sua dieta pelo colega, pegando a dieta da vizinha, né? Até nós profissionais médicos, eu mesmo sempre encaminho para o profissional nutricionista, porque por mais que a gente tenha uma base, o profissional nutricionista, ele estudou para isso. A bagagem dele é muito maior do que a nossa bagagem. Justamente. Então, são competências diferentes. Então, assim, eu espero que você venha para a nossa equipe. Vou ficar muito feliz de ter você conosco. Quem quiser encontrá-la, vai encontrar na Policlínica Familiar, na nossa clínica, que vai, com certeza, acrescentar muito e ajudar muitas pessoas nesse processo de emagrecimento. Com certeza. Então, todos que estão aí nos ouvindo, que possam entender que a mudança é necessária, né? O nosso dia a dia, a nossa correria não é fácil, mas que a gente consegue se reeducar com um de força de vontade e que nós estaremos juntas, né? Isso. E com certeza, quando a gente vai trabalhar em equipe, a gente consegue ter um resultado muito melhor e maior, duradouro, né, para todos os pacientes. Então, eu que agradeço e acho que foi um bate-papo muito legal. Beijo. Tchau.